Vamos esperar gravar aqui. Então, boa noite a todos, pessoal. Na aula de hoje, então, a gente vai continuar aqui com a nossa disciplina de especiais em programação de computadores. Tá? A aula de hoje é uma aula bem rápida. Eu vou aqui mostrar a avaliação que vocês fizeram, um questionário, vou mostrar aqui as respostas. E depois a gente vai falar um pouco sobre servidor web, MySQL e PHP. Tá? Mas hoje é só uma introdução, é algo bem rápido. E aí, na semana que vem, a gente começa especificamente falando do PHP. Ok? Então, vamos lá. A prova, no questionário aí, ela tem ordens diferentes das questões. Então, provavelmente, a prova de vocês ficou em uma ordem diferente. Mas vamos lá nas questões. Então, uma das questões era a sigla CSS é a abreviação para. Resposta correta, Cascade Style Sheets, tá? Isso que estava lá nos slides. Uma outra questão era qual a forma correta para criar-se um campo de texto padrão em HTML? Campo de texto padrão é aquele campo de input que tem de uma linha única, né? De uma linha só. Então, a forma correta é input type igual a text, tá? Então, essa aqui que era a forma correta de criar um campo de texto. Qual elemento HTML contém todo o conteúdo visível de uma página web? É o elemento body, né? Lembre que tudo que é visível para o usuário na tela está dentro ali da tag do elemento body, tá? Que é o corpo da página. E qual elemento HTML é utilizado para inserir o JavaScript em uma página HTML? Elemento script. Então, dentro do elemento script, a gente pode ou inserir um arquivo externo ou o próprio código JavaScript dentro da própria página HTML. Uma outra questão era qual regra CSS abaixo altera para azul a cor de fundo de todos os elementos P, que são os parágrafos de uma página HTML. Então, lembrando, se eu quero selecionar todos os elementos P de uma página HTML no CSS, simplesmente eu escrevo o elemento. No caso, é o P. E para trocar a cor de fundo, eu uso o atributo background color. Como eu quero a cor azul, blue. Então, a resposta certa era essa aqui. Okay? Uma outra questão era qual propriedade CSS é utilizada para alterar a cor de texto de um elemento HTML. Então, background color altera a cor de fundo. A cor do elemento, de um texto, no HTML, é o atributo color. Okay? Não é font color, tá? É o atributo color que altera a cor do texto de um elemento HTML. Tinha uma questão aqui de JavaScript. Ao executarmos o trecho código abaixo, qual será o conteúdo atribuído à variável frase ao fim da execução? O tema aqui é um scriptzinho de 4 linhas. Primeiro, a gente cria uma variável valor que recebe o valor 1. Depois, eu faço o que aqui? Nessa variável valor que vale 1, eu somo mais 1 e atribuo essa mesma variável. Então, agora o valor tem como atribuído assim o valor 2. Criei uma outra variável chamada texto, que é uma string aqui, que é a string idade. E depois criei uma outra variável frase, que daí é isso aqui que eu tenho que descobrir o que tem dentro dela, né, que foi atribuído, que é o quê? Que eu estou passando uma variável texto, que é a idade. Então, no início aqui eu sei que vai ter o quê? Essa string aqui. Então, teria que ser uma dessas 3 aqui, né? Mais 2 pontos, tá aqui também. Mais valor, que é 2 mais 5 mais anos. Então, no final, eu vou ter aqui anos. Anos, exclamação. Só que no JavaScript, pessoal, quando a gente faz isso aqui, ó, concatena uma string, uma variável, com um número, o JavaScript, ele, internamente, ele vê esses valores aqui como um texto, tá? Como string. Então, aqui o 2, que é a variável valor, mais 5, não vai dar 7, tá? E sim, vai ser uma concatenação de um caractere 2 com o caractere 5. Então, é como se eu estivesse escrevendo aqui, na verdade, 25. Então, a resposta certa é essa aqui. Idade 2 pontos, 25 anos. Essa aqui acho que era, vamos dizer que era mais complexa, mas vocês podiam pegar esse código aqui e jogar lá no console do navegador ou no W3 School, lá onde tem os testes de JavaScript, e vocês iam ver que o resultado ia dar isso aqui, tá? Então, isso aqui é uma característica do Java aqui. Tem um string mais outro string, no meio eu faço uma soma de valores numéricos, esses valores, na verdade, eles são convertidos, vamos dizer, internamente em caractere, tá? Então, eu não somo 2 com 5, e sim, eu só concateno o caractere 2 com o caractere 5. Uma outra questão era qual a forma correta de referenciar em uma página HTML um arquivo CSS externo, também tinha lá nos slides. O elemento aqui, link, atributo rel igual ao style sheet, o atributo href passando aqui o arquivo CSS, né? O caminho do arquivo CSS. Uma outra em relação ao HTML, a gente pode afirmar que o HTML é uma linguagem de marcação
que descreve documentos web, tá? O HTML não é uma linguagem de programação, tá? Não confunda, ele é uma linguagem de marcação. Atualmente ele está na versão 5, então essa aqui também era errada, tá? E não é hiperlinks, né? O HTML é hypertext, tá? Markup language, tá? Então não é hiperlinks. E a última aqui, qual a forma correta para criar-se um link? Um hiperlink em HTML. Lembrando que para criar um link a gente usa o elemento A, todos eles usavam o elemento A, mas a forma correta é eu usar o elemento A e o atributo href eu passar aqui o caminho do meu link, tá? O meu link que eu quero acessar. Aqui teve um erro, pessoal, na hora que eu fui criar aqui o questionário, que aqui, na verdade, no lugar de interrogação era para ser aspas duplas, tá? E não sei porque lá estava aparecendo aspas duplas, mas depois que salvou, ele acabou aparecendo aqui interrogação. Eu avisei vocês lá no WhatsApp que era para desconsiderar essas interrogações e sim considerar aspas duplas, tá? Então, a resposta certa era essa aqui, que na verdade era o único que tinha o href, né? Para eu referenciar um link, eu preciso usar o atributo href, nem o outro aqui tinha o href. Então, essas aí são as 10 respostas, e as notas já estão lá no Siga, tá? Eu já consolidei aqui o questionário e já está tudo lá no Siga. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, em relação à prova? Sim, não? Aqui, tranquilo. Tranquilo? Todo mundo foi bem, que eu vi ali, acho que a nota mais baixa foi 7, 8. Tá? Então, a prova era tranquila, não... Nada de outro mundo. Então, vamos aqui, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai... Cadê? Aqui. Primeiro, deixa eu abrir a aula de hoje. Desculpa que está fechado ainda. Então, como eu falei, a aula de hoje é bem tranquila, bem rápida. Tá? Nós vamos hoje, então, aqui dar início à parte da disciplina que a gente vai começar a falar do lado servidor, né? Sair um pouco do lado do cliente e começar a falar do lado do servidor. Então, a gente vai falar sobre hoje o Apache, sobre o MySQL, sobre o PHP, tá? É bem simples. E depois, como exercício para casa, e durante a semana, vocês vão ter que instalar o LAMP no Ubuntu, ou o AMP ou o Champ no Windows, tá? Que é o ambiente aí que tem o Apache, o MySQL e o PHP, para a gente começar, então, a mexer realmente com PHP e um pouco de banco de dados. E aí, na semana que vem, no dia 17, que é a última aula do ano, a gente vai começar realmente a ver o PHP. Então, vamos aqui. Voltar a apresentação. Espera que apareceu mais alguém aqui. Boa noite, Cristian. Christian Trevisan, então ela só faz soma se todos forem números? Christian, a Trevisan, sim. É que assim, se tu fizer, na verdade, se tu quisesse somar o 2 com 5 para dar ali 7, tu poderia fazer o quê? Criar uma variável fora, por exemplo, variável soma igual, fazer a soma 2 mais 5, como tu falou, só números, e aí daria 7, e aí lá embaixo tu concatenar essa variável com as outras strings, tá? Aí daria lá idade, 2 pontos, 7 anos, tá? Então é isso mesmo. Se tu vai concatenar ali com mais, passando string lá no meio ou no final, tu coloca números, ela pega tudo aquilo ali e faz de conta que tudo aquilo é string. Entendeu? Isso. Isso mesmo. Tá? Uhum. Quando tem uma string ali e fizer uma concatenação, ela vai considerar os outros como string também. É isso aí. Tá? Então, se quiser fazer, como eu falei, fazer uma soma e depois concatenar, tu soma separado, aí tem o resultado que tu quer e depois tu concatena com a string. Mais alguma pergunta aqui? Não. Presente, álcool em gel, uma máscara. Tá, era isso. Pessoal, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o Apache, o MySQL e o PHP. Então, a gente vai falar um pouco sobre servidores web, em específico o servidor Apache, MySQL e o PHP. E, por fim, como eu falei aqui, para atividade de casa, instalar esses 3 caras aqui. Então, servidores web. O que é um servidor web, pessoal? O servidor web é um software responsável por aceitar as requisições HTTP
de clientes, que a gente faz através, aí, normalmente, do navegador, e respondê-la com respostas HTTP, que é a resposta dessas requisições, dessas solicitações, tá? E os servidores são quem processam as páginas dinâmicas antes de enviá-las ao cliente. Está errado aqui, né? Antes. Então, o PHP, ou qualquer outra linguagem do lado do servidor, ele é processado num servidor web, tá? E não no navegador. Então, por isso que a gente tem que ter um servidor para ter esse tipo de funcionalidade, tá? Conseguir processar essas páginas dessas linguagens do lado do servidor. Algumas características dos servidores web, eles possuem técnicas de autenticação, proxy web, script server-side, que geram as páginas web dinâmicas, tá? Que daí a gente vai ver na disciplina o PHP que faz isso. Eles também possuem virtual host, que consegue servir muitos sites da web usando o mesmo endereço IP. Então, com o único endereço IP eu consigo, na verdade, ter vários sites, ou vários redirecionamentos para vários sites diferentes. Estão capazes de mapear o componente do caminho em uma URL em um recurso local do sistema de arquivos para requisições estáticas. Por exemplo, eu quero baixar lá uma imagem, enfim, um arquivo. Ou um nome de programa interno ou externo para requisições dinâmicas. Em específico, a gente vai utilizar na disciplina aqui o servidor Apache, HTTP, que é o servidor web mais utilizado no mundo. Ele é desenvolvido e mantido por uma comunidade aberta de desenvolvedores, que é a Apache Software Foundation. Em 2016, é estimado que o Apache era utilizado 45% de todos os sites ativos no mundo e era presente em 43% dos sites mais importantes. E ele também é um software livre. Ele é escrito em C e suporta uma variedade de recursos e muitos deles são implementados através de módulos que são compilados, tá? E que estendem suas funcionalidades. Então, a gente consegue ativar e desativar diversos módulos que vão permitir fazer com que o servidor tenha mais funções ou menos funções. Por exemplo, módulos de autenticação, módulos de SSL, que é o Secure Socket Layer, módulo de proxy, módulo de log, entre outros módulos, tá? Módulos também do PHP, entre outros. Linguagem server-side que a gente pode utilizar aí no servidor Apache. Perl, Python, PHP, Shell Script, ASP, entre outros. Tá? E uma combinação aí mais conhecida, uma das mais conhecidas, é utilizar o servidor web Apache, a linguagem PHP e o banco de dados MySQL. Então, vamos falar agora um pouquinho aqui de MySQL, que eu acho que vocês viram com o Vitor em banco de dados, né? Vocês mexeram com MySQL, né? Estou certo ou estou errado? Sim, está certo. Certo. MySQL, né? Então, vocês já sabem. Então, pessoal, o MySQL é um sistema de banco de dados mais popularizado com PHP. Ele é usado bastante em aplicações web e é ideal para pequenas e grandes aplicações. E ele é desenvolvido, distribuído e apoiado pela Oracle Corporation. Tá? No início não era uma outra organização, mas a Oracle, um tempo atrás, ela tomou conta aí do MySQL. Ele é bastante rápido, confiável e fácil de usar, usa o padrão SQL, é livre para baixar e usar e pode ser usado em várias plataformas. Tá? Como você já sabe, então, os dados, que são os registros que a gente utiliza nos sistemas, em um banco de dados MySQL são armazenados nas tabelas, e uma tabela é uma coleção de dados relacionados e consiste em colunas e linhas. Isso todos vocês já sabem, tá? E, por fim, o PHP, que é a linguagem que a gente vai utilizar aí, que daí, provavelmente é algo novo para a maioria de vocês, pelo menos para alguns de vocês. O PHP tem uma linguagem script server-side. Ele é uma poderosa ferramenta para criar páginas web dinâmicas e interativas, e o PHP é o acrônimo de PHP Hypertext Preprocessor. É uma linguagem open source amplamente utilizada. Os scripts PHP são executados no servidor, como eu falei. Então, lá no servidor vai ter os nossos scripts, as nossas páginas PHP. E quando a gente requisita uma página PHP, o servidor processa e envia para o cliente já essa informação já no formato HTML, tá? Tanto, pessoal, vocês nunca vão ver um código PHP. Quando vocês forem no navegador lá e colocar, exibir código-fonte da página, vocês nunca vão ver ali um código PHP. Vocês sempre vão ver o código HTML. Porque o servidor, quando ele processa o PHP, ele transforma isso numa linguagem HTML, tá? Então, vocês não vão conseguir ver nenhum tipo de instrução PHP olhando ali o código-fonte de uma página web. Ele também é livre para baixar e usar. Então, como a gente já falou antes, ele é executado em várias plataformas, como Windows, Linux, Unix, macOS, etc. E o código do PHP é executado lá no servidor e o resultado é retornado para o navegador como HTML. É isso que às vezes o pessoal se confunde, tá?
O PHP só existe no servidor. Quando ele chega lá no cliente, no navegador, ele já foi transformado em HTML. Os arquivos PHP têm a extensão .php e dentro de um arquivo PHP a gente pode ter texto simples, pode ter código HTML, pode ter CSS, pode ter JavaScript e, claro, né, pode ter também o próprio código da linguagem PHP. Então, aqui um exemplo de uma página PHP, percebo que a estrutura aqui pode, muitas vezes, é uma estrutura até de uma página HTML, então tem doctype HTML, body, fechei o HTML, aqui um título, primeira página PHP, e lá no meio, eu abri aqui o ambiente PHP e fechei, a gente vai começar a ver isso na aula que vem, tá? Então, tudo que está aqui dentro desse ambiente aqui, interrogação PHP, interrogação fechando aqui esse ambiente PHP, é processado lá no lado do servidor, Então, quando eu requisitar essa página aqui ao servidor, essa parte interna que vai ser processada, o que essa instrução echo faz? Ela imprime uma string aqui que eu quero na tela, tá? Então, o que vai acontecer? Quando isso aqui retornar para o cliente, vai ter lá um título, primeira página PHP, e embaixo vai ter escrito script PHP, tá? Então, isso aqui lá no servidor ele é processado, e quando retorna para o cliente, ele retorna simplesmente como um texto puro aqui, que é esse texto aqui, script PHP. Okay? Então, na aula que vem, a gente vai começar a ver mais sobre PHP. Claro que tem páginas, script PHP, que a gente só usa código PHP, que não tem nada HTML, tá? Então, depende da situação aí, tá? Mas muitas vezes a gente usa misturado o HTML com o PHP. Então, como exercício aí para a semana aí de casa, é fazer a instalação do LAMP, tá? Ou, para quem usa o Ubuntu, né? Que é o Linux, que já vai ter, o Apache, o MySQL e o PHP. E também aconselho a instalação do PHP MyAdmin para vocês administrar aí depois o banco de dados. Quem usa o Windows pode instalar o Champ ou o AMP, tá? Que é até mais fácil, já vem até o PHP MyAdmin também. Então vocês podem instalar na máquina pessoal, física, ou instalar na máquina virtual, tá? Instalem onde quiser. Tem vários tutoriais na internet aí, é bem tranquilo. Alguns de vocês, com certeza, vocês já têm instalado na máquina de vocês. Então, eu peço que vocês tenham isso instalado, daí semana que vem, na quinta, a gente vai começar a ver PHP, já vai ter alguns scripts a gente rodar no servidor, tá? Colocar o arquivo no servidor e vir rodar. Então, é bom que vocês já tenham instalado isso até semana que vem. Então, o exercício aí para casa é vocês terem um ambiente LAMP ou Champ instalado, tá? Ok? Então, quando você instalar lá o Apache, enfim, eu estou usando aqui o Ubuntu, tá? Vocês instalar lá o LAMP, por exemplo, o Ubuntu, dar um localhost, ou isso também no Windows, vocês têm que ver essa página aqui, tá? Que é a página inicial aqui do Apache, servidor Apache Web. Então, que está dizendo que o servidor está funcionando corretamente, tá? E para saber se o PHP está funcionando também, vocês clicam qualquer scriptzinho PHP básico e tentem executar lá o PHP, ok? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Aqui está tudo... Aqui as minhas aqui de PHP não estão fora, estão em outro caminho, tem que arrumar depois. Ok, pessoal? Então façam essa instalação aí ao longo da semana. Deixa eu mostrar uma coisa aqui só para vocês. Aqui, peraí. Quando vocês forem instalar, pessoal, o ambiente aí, no Ubuntu, tá? No Windows é um pouco diferente, mas no Ubuntu vai ser criado aqui dentro da pasta var, uma pasta aqui www, tá? É dentro dessa pasta aqui que está instalado daí, que na verdade fica as páginas do servidor web, tá? Então a gente entra aqui nas versões mais novas do Ubuntu, em www, HTML, e aqui então a gente tem que jogar tudo aqui dentro as nossas páginas, tá? Quando eu dou localhost lá no meu navegador, ele é direcionado exatamente para essa página, essa pasta HTML, e ele executa esse index aqui, tá? Esse index aqui é essa página localhost aqui. Tá? Se eu dar aqui um /index.html, opa. E, meu Deus. Aqui. Então, ó, essa página aqui, index.html, que apareceu aqui, é esse arquivinho que está aqui já dentro da pasta do servidor web, tá? Se a gente for abrir aqui,
vai ter todo aqui o código daquela página lá, ok? E esse teste PHP aqui foi um teste que eu criei só para verificar se o PHP foi corretamente instalado ou não. Então, se eu digitar no navegador barra teste.php, que foi a página que eu criei lá dentro, vai aparecer isso aqui, tá? Então, ó, PHP version 7.2.24, Ubuntu 18, tá? E aqui, então, dizendo que o PHP está bem instalado, tem todas as extensões, os módulos, enfim, e as informações sobre aí o PHP, tá? Aí a gente também aqui tem a certeza que o PHP está instalado no nosso ambiente. Então, isso funcionando, a gente consegue daí continuar na quinta-feira que vem a nossa disciplina, ok? Tranquilo? Dúvida? Fácil? De boa. Para mim tá bem de boa. Já deve ter na tua máquina, com certeza, né, André, instalado. Tenho um Ubuntu ali com o LAMP ali. Beleza. Para aqueles que não têm, pessoal, de repente não querem colocar na máquina, cria uma máquina virtual, tá? E aí faça a instalação. Só vir no Google lá, que não sabe digitar como instalar o LAMP. No Windows, como eu falei, é só baixar um executável, né? O Champ ou o LAMP, daí é só baixar, clicar e instalar. No Windows não tem dificuldade nenhuma, né? O Ubuntu tem que dar ali 1, 2, 3 comandinho também, mas é tranquilo. Senhores, então, como eu falei, hoje a aula era bem rapidinha, só para a gente dar um início aqui. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar a ver PHP, vai parar um mês, né, nas nossas férias aí. Aí depois continua com PHP, formulários, acessar o banco de dados, tabelas em PHP, entre outras coisas. Belezura. Fechou, então? Pessoal, mais uma vez, para quem entrou atrasado, tá? As notas já estão lá no Siga, ok? Da atividade. Tá? Já foram postadas lá. Daqui a pouco eu já coloco também aqui o vídeo da aula de hoje. Tá? Então, vamos parar aqui. Vamos dar uma boa noite a todos. Vamos parar a gravação.